gostaria de abrir com vocês a Bíblia, mais uma vez, no livro, na carta de Tiago. De novo, pastor, carta de Tiago? Sim, de novo, que hoje nós vamos finalmente encerrar esse estudo. Será que a gente consegue encerrar hoje? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se não conseguirmos encerrar hoje, vamos encerrar no próximo encontro. Mas eu creio que dá tempo, só falta um capítulo para nós estudarmos toda a carta de Tiago. Vocês lembram que faz uns meses que nós começamos a estudar, depois teve alguns intervalos, outros irmãos pregaram por aqui na quinta-feira, foi bênção, mas hoje eu resolvi terminar esse estudo, tá bom? Nós vamos então abrir na carta de Tiago, capítulo de número 4, só relembrando, olha. No primeiro capítulo de Tiago, nós estudamos sobre provas e tentações, lembram-se? Eu falei que Tiago escreveu essa carta às 12 tribos dispersas entre as nações, ou seja, Tiago escreveu essa carta aos judeus, cristãos, que estavam perseguidos, sendo perseguidos e espalhados pelas nações. Então Tiago escreve essa carta, por isso que ele fala muito em provações, tentações, perseverança. E mais uma vez, obrigado querida, obrigado, receba seu galardão. E mais uma vez aqui no capítulo 5, vocês vão ver que ele fala ainda mais sobre perseverança. Depois, ainda no mesmo capítulo, nós estudamos sobre a prática da palavra de Deus. Depois, no capítulo 2, nós estudamos sobre a acepção de pessoas, que a Bíblia condena a fazer acepção de pessoas. Lembra que eu falei? Que a gente deve tratar tanto o rico como o pobre da mesma forma, nunca fazer acepção entre um e outro. Depois nós vimos no capítulo 3 sobre o domínio da língua. Domínio da língua, como nós podemos controlar a nossa língua. Depois, ainda no capítulo 3, falamos sobre os dois tipos de sabedoria. Sabedoria terrena e a sabedoria divina. Obrigado, meu querido. A sabedoria que vem da terra, a sabedoria que é carnal, a sabedoria que é humana. E nós falamos da sabedoria divina, que é a sabedoria que vem de Deus, que é dom de Deus e também está à disposição de qualquer pessoa. Basta pedir. Nós citamos o exemplo de Salomão, pediu a Deus sabedoria em sonho, e Deus lhe concedeu que ele fosse o homem mais sábio do mundo. Depois, no capítulo 4, falamos sobre submissão a Deus. Como nós podemos vencer as nossas lutas, dificuldades, tentações, provações na vida? Nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo, vencendo todas as tentações. Hoje nós vamos, a partir do versículo 13 desse capítulo 4, nós vamos dar uma rápida pinceladinha sobre a incerteza dos planos humanos. Incerteza dos planos humanos. Depois nós vamos falar sobre a advertência que a Bíblia faz aos ricos opressores, a paciência no sofrimento e a oração da fé. Então o estudo dessa quinta-feira vai ser dividido em 4 partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre a incerteza dos planos humanos. Na segunda parte nós vamos falar sobre a advertência aos ricos opressores. Terceira parte nós vamos falar sobre paciência nos sofrimentos. E a última parte, a oração da fé. Amém? Vamos lá então para o versículo 13. Versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, que a tua palavra que é santa
a tua palavra que é luz, a tua palavra que é uma bússola que nos direciona nos caminhos dessa vida. Que a tua palavra nessa noite traga, Senhor, orientação, direção ao nosso caminhar. Que nós possamos obedecê-la, viver por ela e sermos abençoados por ela. Assim repreendemos todo o mal nessa noite, tudo aquilo que nos impede de recebermos tua santa e gloriosa, doce palavra no nosso coração e aplicá-la nas nossas vidas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem já teve ou tem aquele hábito, né, de dizer: amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, semana que vem eu vou fazer isso, mês que vem vou entrar de férias, fazer isso, fazer aquilo, uma viagem, ir ali. Todos nós já tivemos ou temos esse hábito, não é mesmo? Eu lembro que quando foi em dezembro, exatamente, não lembro agora o dia, mas foi exatamente lá para o dia 13, 14, né? Não, 13, 14, 13, isso. Fatídico dia 13, 14 de dezembro. Eu estava aqui no culto de domingo. Eu lembro muito bem que eu falei para a igreja: olha, já estou de férias, amanhã começam oficialmente minhas férias da faculdade. Já estou planejando fazer um monte de coisa aqui na igreja, trabalhar ali no quintal, trabalhar ali nos fundos, fazer isso, fazer aquilo. Vocês lembram? Aí no dia seguinte, exatamente às 4 horas da tarde, eu estava completamente imobilizado numa maca do resgate que veio me buscar. E ali foi todos os planos das férias água abaixo. Eu que queria fazer tanta coisa, me vi imobilizado, literalmente amarrado numa maca. Muito bem. Eu não lembro, mas talvez eu tenha me esquecido de dizer: a partir de amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Porque é exatamente isso aqui que Tiago está ensinando para nós. Nunca devemos dizer: amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, semana que vem eu vou fazer. Tiago está dizendo: vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos. O que é a vossa vida? Tiago pergunta. A vossa vida é como uma neblina, é um vapor, passa. É assim a vida da gente. E quem garante que não vai acontecer nada? Tipo esse acidente que eu sofri, que me imobilizou, deixou 3 meses imobilizado numa cama. 3 meses, pensou? Então, o plano que eu tinha no coração era passar minhas férias subindo e descendo o telhado, subindo e descendo o muro, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para cá e para lá. Mas Deus falou: não, você vai passar 3 meses deitadinho em cima de uma cama. Você vai fazer alguma coisa que é mais útil, que você não está conseguindo fazer há anos: terminar de escrever teu livro. Aí Deus mudou os planos. Então por isso que a gente nunca pode se vangloriar e dizer: amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, semana que vem eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer aquilo outro, vou viajar para tal lugar, vou ficar em tal lugar, vou aqui, vou ali, vou fazer isso, aquilo lá. Não, se Deus quiser, ou se Deus permitir, farei isso, farei aquilo. Essa é a lição simples que Tiago está dizendo aqui no capítulo 4. Agora no versículo 5, aliás, no capítulo 5, reparei conosco, diz assim, capítulo 5, versículo 1: ouçam agora vocês ricos. Essa palavra aqui, talvez não vai falar com nenhum de nós aqui, que nenhum de nós aqui é rico. Nós somos ricos da graça de Deus, né? Somos ricos da misericórdia de Deus, né? Mas aqui está falando literalmente com pessoas poderosas de grana. Então ele diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra,
desfrutando prazeres e fartaram-se de comida. Em dia de abate, você tem condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Com certeza, essa palavra aqui não está servindo para nenhum de nós, que nenhum de nós somos ricos de dinheiro, correto? Não tem nenhum rico aqui, né? Então, mas com certeza vai servir para você da outro lado, da outra parte. Por exemplo, quem aqui já sofreu uma injustiça? Muito bem, várias pessoas, então essa palavra fala com você. Quem aqui, por exemplo, já trabalhou para alguém, vamos dizer, trabalhou um dia, ou 2 dias, ou uma semana, um mês, e na hora de receber, nada. Alguém já trabalhou sem receber? Sim. Várias pessoas. Então, talvez você ficou um dia sem receber, talvez uma semana, um mês, talvez você trabalhou 1 ano, e na hora de pegar aquele dinheirinho a mais, cadê? Cadê o fundo de garantia? Cadê as férias? Cadê o 13º? Cadê os seus direitos trabalhistas? Você que trabalhou ali certinho todos os dias. Talvez não tenha recebido. Essa palavra fala contra os ricos opressores, que muitas vezes exploram os seus trabalhadores, exploram os seus funcionários, exploram os seus empregados e não lhes dá o dinheiro que lhes é de direito. A Bíblia fala que isso aqui, olha, isso aqui desagrada sobremaneira o coração de Deus. Diz que Deus ouve o lamento dos pobres, dos trabalhadores que trabalharam e não receberam o seu salário, e Ele vai contra os ricos opressores que praticaram essa injustiça. Então, se você já foi injustiçado alguma vez na vida, saiba que Deus com certeza ouviu o seu clamor, ouviu a sua queixa, a sua lamúria, e Ele vai contra aquelas pessoas que fizeram isso contra você. Às vezes, é um dinheiro justo que nós temos direito a receber, às vezes até uma causa na justiça, né? Contra o próprio Estado, contra a prefeitura, contra qualquer entidade. E nós clamamos. A Bíblia fala que Deus ouve o nosso clamor, e Ele vai contra aqueles que fazem, praticam a injustiça. Então saiba que você não está sozinho nessa batalha, saiba que você não está sozinho nessa causa. Há alguém, um justo juiz, que também é advogado, que julga a sua causa, amém? Versículo 7, a partir desse versículo, a Bíblia vai falar sobre a paciência nos sofrimentos. Paciência nos sofrimentos. E diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Muito bem, paciência nos sofrimentos. Paciência. Tiago vai falar da figura do agricultor, para dizer que nós devemos ser pacientes até a volta do Senhor. Alguém já plantou semente de alguma coisa para colher depois de comer? Alguém já plantou? Dona Maria, Sonilda, Vicente, Cida, Terezinha, Ângela, vários irmãos já plantaram. Eu também já plantei. Eu entendo um pouco de horticultura. Em São Bernardo do Campo eu tinha uma horta, eu plantava uns 12, 13 tipos de hortaliças, plantava, colhia, comia, distribuía. Eu tenho uma certa experiência. E agora, de um tempo para cá,
me deu vontade de plantar árvores frutíferas. Só que vocês sabem que o nosso jardim aqui é pequeno espaço. Mas aí eu descobri que essa técnica, como chama, da enxerto, tem outro nome também, eles falam que a planta tem um nome, é um enxerto, tá? Mas tem outro nome que depois eu vou lembrar. Aí quando eu vi aquelas mudas, jabuticabeira, pé de ameixa, laranja, eu falei, olha, vem cá, se eu colocar essa muda aí num vaso, nasce fruto? Nasce. Eu falei, então eu quero uma muda de como é que chama? Pitanga. Eu falei, a minha ideia é ter todas as frutas aqui no quintal, que é difícil a gente achar na feira, no mercado. Tipo pitanga, tem um pé de acerola, já tinha no quintal. Aí eu comprei um pé de pitanga, comprei um pé de uma fruta que eu gosto também, que às vezes é difícil de encontrar, é aquela graviola. Graviola ou graviola? Graviola é isso. Graviola. Comprei também um pé de aquela goiabinha que dá no araçá. Comprei um pé de jabuticabeira, tá tudo aí que tá. Me falaram que dá fruto no vaso. Vou pagando para ver. Mas todo dia, eu já mudei de vaso, já tirei de um vaso pequeno para um vaso maior, já pus, fertilizante, já pus terra adubada, daquela ansiedade, a gente fica com aquela ansiedade, exatamente o que o Tiago está falando aqui, ó, o agricultor, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Eu estou assim, que nem um agricultor, todo dia eu dou uma olhadinha, será que já tem algum brotinho de fruto? Será que vai dar fruto este ano? Será que vai dar fruto ano que vem? Aí outro dia eu estava passando lá em Santos, na rua 7 de setembro, quando eu volto da faculdade, e eu vi uma coisa que me impressionou. Eu vi um pé de amora, num vaso desse tamanho, com umas 5 ou 6 amoras. Falei, até na hora eu duvidei, falei, não, esse cara deve ter arrancado um galinho de uma amoreira, que agora é tempo, enfiado na terra. Esse cara está querendo me enganar. Mas eu olhei, não é possível. Essa muda está pegada mesmo. Falei, eu quero esse vaso. Quanto que é? 30 reais. Legal, 30 reais. Trouxe para casa, trouxe na mão pela barquinha, catraia. Aí chegou aqui desse lado. Eu encontrei a Sandra. Falei, que legal, você vai me ajudar a levar para casa. Dificilmente a gente se encontra na volta da faculdade. Aquele dia eu encontrei com ela. Já era tarde, eu tinha tido estágio naquele dia. Era umas 5 e pouco. Aí foi legal, porque a sua bicicleta tem cesto, a minha não tem, então eu vou colocar na sua bicicleta esse pé de amora que eu comprei, porque ele está carregado de frutos, eu estou com medo de cair. Aí chegamos aqui em casa, falaram, olha, tem 2 quase madurinhas, vamos comer elas, vamos comer uma, ela come outra. Colhemos um fruto do pé de amora desse tamanho, num vaso. Vocês acreditam nisso? Só que ainda tem uns 5 frutinhas. Só que eu sou bobo, deixa aqui embaixo, não, deixa lá. Mas se vocês quiserem, tem até foto no Face, desse tamanho, já dá fruto. Eu queria lembrar o nome deles, como que é essa técnica, essa ciência? A semente não é modificada? Não, tem outro nome. Bonsai. É um bonsai, isso mesmo, é um bonsai de fruta. Só que a técnica, eu vou lembrar o nome, tem outro nome. Né? Não é inseminação, não é. Depois eu lembro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que, assim como nós, quando nós plantamos alguma coisa, nós aguardamos com paciência, até impaciência e ansiedade, que aquilo produza fruto, que a gente venha colher, assim é o agricultor que planta, e assim deve ser a nossa atitude para com a volta do Senhor Jesus. Devemos aguardar com paciência a volta do Senhor Jesus, como o agricultor que planta,
uma semente, espera aquela semente germinar, brotar, espera aquela árvore crescer e espera aquela árvore dar fruto. É um trabalho de paciência? É mais fácil ir na feira e comprar, né? Mas é um gosto. É um gosto de ver aquilo que você plantou frutificando e você colhendo daquilo que você próprio plantou. Mas é uma atitude que nós devemos ter para com a volta do Senhor Jesus Cristo. É necessário paciência para aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo? É necessário. Porque há quanto tempo você ouve falar da volta de Jesus Cristo? Eu, desde que eu nasci. Eu já estou com 52 anos e eu sempre ouvi falar da volta do Senhor Jesus. Quando eu era garoto, 6, 7 anos, eu já achava que ia ser naqueles dias. Passaram-se os tempos, Jesus não voltou. E aí? Mas tem uma coisa, Jesus não voltou para mim, mas já voltou para muita gente que partiu. Para esse Jesus já voltou. Para esses já estão no encontro com Jesus. Então, não tem aquela desculpa, eu ouço falar na volta de Jesus desde que eu me conheço por gente. E aí, você sabe se vai estar vivo amanhã? Você sabe se o seu encontro com Jesus não vai estar amanhã? Então, o nosso encontro com Jesus pode estar a qualquer momento, não precisa ser exatamente no arrebatamento. Mas aqui está falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, assim como o agricultor ele tem paciência em plantar uma semente, esperar a árvore crescer para colher, assim também nós devemos esperar com paciência a volta do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, tem dia que a gente está cheio desse mundo, não é verdade? Tem dia que a gente está por aqui, tem dia que a gente vê tanta injustiça, tanta miséria, tanta maldade, nem a que a gente falou, né? Do mendigo comendo lixo, a gente vê tanta injustiça, tanta má distribuição de renda, vê os políticos fazendo isso que eles estão fazendo. Ontem eu estava vendo o Jornal da Tarde e tinha uma menina, moça, uns 18 anos, 9, ela é do norte, se não me engano, do interior, e ela tirou uma excelente nota no Enem, nota máxima em redação, passou em 5 faculdades públicas para a faculdade de medicina, que é o curso mais concorrido e mais difícil de alguém passar, medicina. Uma moça do interior, família humilde, foi bem no Enem, passou em 5 faculdades de medicina. Ainda foi aprovada por uma bolsa de estudo de medicina na faculdade Harvard, nos Estados Unidos. Que é isso que chama, assim que fala, Harvard. Harvard. Minha pronúncia em inglês sempre foi péssima, mas é assim, isso é Harvard. Ela foi aprovada. Eu fiz 4 estágios de inglês pelo Senac, 3 ou 4. E a professora, ela tinha que ter uma paciência, mas falar, mas tu tem uma língua muito pesada para falar. Não é assim, fala assim, ti. Não é ti, é ti. Ti. Não é ti, é ti. Você tem uma língua muito pesada. A professora do Senac fala, ela não tinha paciência, porque eu entendo, eu leio bem inglês, né? Eu leio até 60% a 70% do que eu leio, entendo. Ouço também uns 60%, 70%, mas para falar, minha pronúncia com o inglês sempre foi meio carregada, né? Tipo, assim, é um inglês carregado, né? Bem abrasileirado, eu não consigo falar certas coisas. Mas essa moça, ela foi classificada, ganhou uma bolsa para a faculdade em Harvard, nos Estados Unidos. Aí o que me deixou mais revoltado, sabe o que é? É que ela falou que ela não poderia ir, porque o governo já não tinha mais o plano que antigamente tinha, de custear essas pessoas que ganham bolsa no exterior. Tem um nome para isso. E o governo não estava mais custeando essas pessoas que vão estudar lá fora, que ganham bolsa de estudo. Eu fiquei com tanta raiva, com tanta revolta, sabe por quê? Eu vi eles gastar, eu vi o governo gastar bilhões e bilhões na Olimpíada. Eu vi o governo gastar milhões e milhões com a Copa. Eu vejo o governo gastando milhões e milhões com corrupção. E não tem dinheiro para custear uma faculdade, não é nem o preço, o custo da mensalidade. É só a estada, né, Meire? É só a estada da pessoa lá fora. Uma moradia, roupa e comida.
O governo não faz isso. Não dá uma revolta, né? Saber que tanto dinheiro é gasto com Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa e tudo mais, mas a educação não. Então, tem dia que a gente está assim, ó, com o mundo cheio, vê injustiça, pobreza, vê corrupção, violência. Aí a gente fica, ai Jesus, volta logo, e dá aquela impaciência, não dá? Mas a Bíblia diz, irmãos, sede pacientes como agricultor. Como agricultor que aguarda que a terra produza a colheita, espere com paciência a volta do Senhor Jesus Cristo. E nessa espera com paciência, Tiago, ele nos dá uma exortação dizendo assim, olha, queridos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Por que Tiago fala? Ele está falando de um assunto, paciência na espera da volta do Senhor. De repente ele fala sobre julgar, fala sobre se queixar uns dos outros. Porque nessa espera que nós estamos da volta do Senhor, nós temos uma grande tendência de às vezes nos impacientarmos, e nessa nossa impaciência perdemos as estribeiras. Brigamos, contendemos, discutimos, nos queixamos uns dos outros, e nessa queixa que nós temos uns dos outros, acabamos julgando os outros. Eu estou queixoso de tal irmão, porque tal irmão é assim, faz isso, faz aquilo. Quando eu faço assim, eu estou julgando aquele irmão. Aquele irmão é isso, aquele irmão faz isso, aquele irmão faz aquilo. Eu estou me queixando dele, ao mesmo tempo sendo juiz. Aí a Bíblia fala, lembre-se, da mesma forma, com a mesma medida com que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Então a melhor coisa é não julgar para não sermos julgados. É não julgarmos para não sermos julgados. E aí ele fala, cuidado, não julguem, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados, porque o juiz já está às portas. Quem já entrou na sala de um juiz? A gente entra com uma certa apreensão, né? Sabendo que qualquer vacilada nossa, o cara pode mandar a gente para a cadeia, né? Esse dia eu fui numa audiência lá, que fazendo estágio a gente tem que ir, né? Aí a professora, que é advogada, falou, olha, orientando a pessoa que ia passar ia ser questionada, a outra que ia ser testemunha. Aí ela falou assim, olha, só respondam aquilo que o juiz perguntar. Tenham cuidado com o que vocês vão falar. Aí o outro falou, olha, não pode mentir para o juiz. Se mentir, ele pode mandar vocês para a cadeia. Aí falou, celulares, desliguem os celulares. Se o celular tocar na audiência, já era. Falei, olha só, né? O temor, o respeito que o cara impõe. Aí entramos assim com toda a reverência na sala do juiz, né? Aí eu olhei para ele, nossa, é um cara comum, um cara como a gente. Até gostei, né? Porque ele é santista como eu. Vi lá na parede um quadro da Vila Belmiro, outro quadro com o Neymar e tal. Aí eu falei, não, cara, é gente boa, santista. Mas o que eu quero dizer? É um cara de carne e osso, gente como a gente. E vocês precisam ver a autoridade, né, que um juiz impõe. A gente entra assim, ó, senta assim, quietinho, checa o celular para ver se está realmente desligado. Se tocar, com certeza vai receber uma repreensão entrando. Cuidado na hora de falar com o juiz, para não falar nenhuma bobagem, falar nenhuma mentira, não trocar as palavras. Agora, se um juiz terreno causa esse impacto, esse temor na gente, quanto mais deveria ser o juiz, o verdadeiro, único, eterno juiz, o juiz de todos os juízes, o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis. O nosso temor, a nossa reverência não deveria ser muito maior? E olha, que nós estamos aqui na presença dele. É como se estivéssemos na presença do juiz. Em casa, onde nós estivermos,
Nós estamos na presença dele. Ele não falou que estaria conosco em todos os momentos. Nós não temos o mesmo temor, a mesma reverência. Não deveria ser assim o tempo todo, nos policiarmos. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou vendo? Onde eu estou indo? O juiz está aqui do meu lado. Ele pode me levar para a cadeia. Só que aqui no caso não é a cadeia, é o inferno. Ele pode me levar para lá, que é muito pior que a cadeia, né? Então, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Cuidado, o juiz já está às portas, ou seja, Jesus está voltando. E na primeira vez ele veio como cordeiro, na segunda vez ele virá como leão, na primeira vez ele veio como advogado, na segunda vez ele vem como juiz, ele vem para julgar, né? Na primeira vinda ele veio com toda a compaixão, misericórdia, exerceu compaixão como advogado, como um cordeiro. Agora ele vem como leão e vem como juiz para julgar todos nós. Então, por isso que Tiago fala, cuidado, o juiz já está às portas. Aí no versículo 10 ele vai falar assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia, sobretudo meus irmãos. Até aqui. Tiago está falando assim: ó, se vocês querem um exemplo de paciência e perseverança, lembre-se dos profetas que falaram em nome do Senhor, que sofreram. Por exemplo, Jeremias, o cara foi jogado no calabouço, num poço de lama. Daniel, jogado na cova dos leões. Isaías, Ezequiel, como sofreram todos esses camaradas, né? Mas eles sofreram e tiveram paciência. Aí Tiago vai falar de Jó. Todos vocês conhecem a história de Jó, paciência que ele teve, fim que Deus lhe deu, devolveu-lhe tudo em dobro e ele foi honrado. Aí Tiago fala: tenham como exemplo de perseverança esses camaradas do Antigo Testamento, os profetas, Jó e tudo mais. Agora o versículo 12, já estamos acabando, vai dizer assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não, para que não caiam em condenação. Quem é que tem hábito de jurar? Fala assim: eu juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pela minha avó, olha, eu juro por não sei o quê. Alguém tem essa mania? Não tenho. Eu lembro quando era criança, se alguém duvidasse da gente, a gente costumava jurar: olha, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha mãe morta no caixão. Olha, eu juro que a minha... Não tinha esse costume, você não tinha esse hábito? Olha, eu juro. Aí eu já falo: juro por Deus, né? Mas Tiago fala que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa, nem por Deus. Tem gente fala: mas jurar por Deus pode. Não. Sabe por quê? Se a gente jura, é porque a nossa palavra não tem crédito. A palavra do homem e da mulher de Deus tem que ser sim ou não. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Não precisa jurar: olha, eu juro por isso, por aquilo que eu estou falando a verdade. Você sempre diz: olha, eu estou falando a verdade, não vou jurar nem por isso, nem por aquilo. Eu não preciso, a minha palavra tem crédito. E assim deve ser. Geralmente quem jura é porque está muito acostumado a mentir, perdeu o crédito, né? Então as pessoas, para que as pessoas dêem crédito, ele fala: eu juro, né? Porque ele já pisou na bola, já falou mentira, já falou e não cumpriu. Então ele está dizendo: eu juro, que é para as pessoas dar crédito. Mas se eu sou homem de Deus, a pessoa mulher de Deus, tem que a palavra ter peso, a palavra ter crédito, sem precisar jurar. Não é assim? Então, Tiago está dizendo: o meu sim, o seu sim tem que ser sim, o não tem que ser não, ou seja, a sinceridade. Você não pode dizer sim com o coração dizendo não, e nem dizer não com o coração dizendo sim. O sim é sim e o não é não. E para terminarmos, oração da fé. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores.
Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses olhem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros